Olá, como vai você? Eu espero que você esteja bem, esteja preparado, esteja preparada para começarmos mais uma aula, mais uma semana com disposição, um entusiasmo importantíssimo, né? Pega o teu material, anota os pontos principais, se levanta, dá aquela espreguiçada. A semana está começando, vamos lá? Te anima! Vamos hoje começar a falar, de modo geral, sobre a fotossíntese, um processo que a gente já conhece, né? Desde o fundamental. Só que agora a gente vai ver mais detalhes desse processo, que é de extrema importância, tanto para quem realiza, quanto para nós que recebemos esse produto. Então, essa primeira aula sobre fotossíntese, nós vamos ver de modo geral, né? É uma introdução sobre o que é a fotossíntese, né? Qual a sua importância e quais são as suas etapas, ok? Vamos lá? Então, o nome, né? Fotossíntese. Síntese significa produção, foto, luz. Produção a partir da luz? Como assim, professora? É isso mesmo. Em relação às plantas, né? Vamos falar, vamos dar como exemplo ela. A fotossíntese é justamente a produção a partir da luz, pela qual a planta vai produzir sua matéria orgânica para formar o componente, vamos dizer assim, do seu corpo, tá certo? Então, ó, a fotossíntese é um termo que significa síntese utilizando a luz, né? É geralmente definida como o processo pelo qual um organismo consegue obter o seu alimento. Esse processo é realizado graças à energia solar, né? A energia luminosa, que é capturada e transformada em energia química, porque a gente sabe que a natureza, ela não se acaba, ela se transforma. Vocês devem ter estudado isso na química, né? Então, a fotossíntese, ela é realizada através dos seres autótrofos ou autotróficos, né? São aqueles seres que vão fazer a fotossíntese. E quem são eles? Né? A gente conhece o reino plantae, as plantas, nós temos as algas, a gente também tem as cianobactérias e a gente tem alguns protistas, ok? Nos seres vivos procariontes, por exemplo, as cianobactérias, a fotossíntese acontece no hialoplasma, no citoplasma. Por quê? Porque a célula dos procariontes é uma célula muito simples, tá? Somente quem vai ter esse tipo de célula são as cianobactérias e as bactérias. Uma célula procarionte, só para te lembrar, é aquela que não tem a membrana, o envoltório nuclear, né? A carioteca. Então, é muito simples. O núcleo fica solto, não possui organelas. Então, essa fotossíntese é realizada por difusão no hialoplasma, no citoplasma, tá? Já nos seres eucariontes, ocorre no interior de uma organela, né? Chamada cloroplastos. Nós, seres vivos, nós, seres humanos, não temos cloroplastos nas nossas células, tá? Só a célula vegetal. Então, a fotossíntese ela vai acontecer nos cloroplastos. Nos vegetais, né, o processo da fotossíntese acontece nos cloroplastos, que eles são o quê? Eles são encontrados, né, nas folhas, na parte do parênquima clorofiliano. Por isso que a fotossíntese só acontece na folha da planta, tá certo? É porque a folha é onde vai se encontrar os cloroplastos, ok? Não esquece desse detalhe, é de extrema importância.
Então, o que são cloroplastos? São organelas que possuem no seu interior, tá certo? É uma membrana, né? Que tem é uma membrana dupla, né? E tem o seu próprio DNA, o cloroplastos, tá certo? Ele vai ter no seu interior a clorofila, que é o pigmento que vai dar cor verde às plantas, tá? Então, por serem coloridas, essas organelas são capazes de capturar a energia luminosa e essa parte que capta a energia luminosa é chamada de cromoplastos. Nós vamos ver com mais detalhes, né? Então, ó, é nas células que contêm os cloroplastos que ocorrem a fotossíntese. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de transformar a energia luminosa em energia química. E essa energia química vai formar o quê? A glicose, que é o alimento da planta. Dentro, né, os cloroplastos, eles são compostos por uma membrana dupla, que eu falei há pouco, e no seu interior é possível visualizar uma rede de membranas lamelares, que a gente chama de tilacoides, tá? Formando estruturas parecidas com saquinho ou moedinhas. Então, dentro dessas lamelas, localiza-se a clorofila e outros pigmentos, como os caronoides, que vai dar outro tipo de pigmentação, por exemplo, alaranjado, amarelado. Na imagem aí que vocês estão observando, gente, através da microscopia, né, a gente consegue, os cloroplastos, eles são organelas consideradas grandes, né, grandes em relação à célula, tá? Não é aquela coisa que a gente vai bem, porque quando a gente vai para o microscópio, a gente consegue observar. É aí que ele fala que parece saquinhos, ó, separados de moedinhas. Então, essa redezinha aí é que vai formar os tilacoides. Então, aqui mostra bem, ó, olha só. Tá vendo? Os tilacoides. E a junção desses tilacoides, vamos dizer, o agrupamento desses tilacoides vai formar o grânum ou a grana, que a gente vai ver agora. Então, olha só. A fotossíntese ela é dividida em duas etapas. A etapa, né? Então, etapa, fase, certo? Divisão. O que é que acontece? Vai ter uma etapa, a etapa fotoquímica, também chamada de etapa luminosa. Ocorre na membrana do tilacoide, certo? E precisa de luz. A outra etapa é a etapa da fixação do carbono, ou também chamada por alguns fase escura, certo? Ocorre no estroma do cloroplastos, que é um fluido dentro do interior do cloroplastos. É essa imagem aqui, ó, o estroma, tá vendo? Ó, o estroma, aqui tá os tilacoides, certo? E esse aqui é o espaço intramembranar. Quando nós estudamos, né, no fundamental a clorofila, o que é que a gente vê? Né? A gente vê essa imagem aqui. Ó. Entra a luz solar e o oxigênio, né? E sai... Desculpa, entra o gás carbônico e a luz solar e sai o oxigênio e o alimento da planta, né? De uma maneira bem simples. Mas a verdade é isso. Só que de que forma entra? Entra pelo cloroplastos, porque vai ter a clorofila. Aonde fica o cloroplastos? Fica na folha. Em que parte? No parênquima clorifoliano. O que é que tem esse cloroplastos? Vai conseguir pegar essa luz? Ele vai ter os tilacoides, né? Então, os tilacoides vai fazer essa assimilação da luz na fase escura, é no estroma, ok? Então, são detalhes que agora a gente vai aprender, né? Ela tem uma equação, ela tem um processo resumido. Eu estou só citando porque a gente vai ver isso em detalhes quando a gente estudar as duas fases, porque tem várias etapas dessas fases, é um pouquinho mais
trabalhoso, demorado, vamos dizer assim. Então, de modo geral, resumidamente falando, essa daí é a equação da fotossíntese, né? Então, você tem o gás carbônico, você tem a água, junto com a luz, né? A luz solar. Depois, você vai produzir a glicose, que é o alimento da planta, o oxigênio e a água, tá? Aí, aqui eu botei uma observação. Embora essa equação seja bastante utilizada para descrever o processo da fotossíntese, na realidade, as primeiras moléculas a serem formadas não são de glicoses, é C6H12O6, mas açúcares mais simples, com apenas 3 átomos de carbono, certo? Aqui já seria o final, mas no início é mais simples. A importância da fotossíntese, né, para o ecossistema. Por que a fotossíntese é importante? Primeiro, porque ela vai fazer a captura do gás carbônico da atmosfera, aquele gás que a gente bota para fora na nossa respiração. Por isso também que o processo de respiração, ele anda meio que junto, né, com a fotossíntese, porque são processos que acontecem simultaneamente. Então, a fotossíntese é importante, é essencial por causa disso, né? Porque ela vai captar esse gás carbônico da atmosfera. Além disso, ela vai fazer a renovação do oxigênio que a gente utiliza para respirar, né? Quando a gente aprende lá no fundamental, pega o gás carbônico e transforma em oxigênio, né? Onde a gente vai usar para nossa respiração. Além disso, os seres, né, fotossintetizantes, eles fazem parte do primeiro nível da cadeia alimentar, do nível trófico. Se lembra? Toda a cadeia alimentar sempre vai começar com um produtor, um ser autótrofo, que produz o seu próprio alimento, que não vai depender de ninguém, certo? Então, eles são a base da cadeia alimentar. Para um ecossistema funcionar adequadamente, ele, né, depende de capturar a energia do sol e converter para a biomassa dos organismos fotossintetizantes, para eles fazerem todo esse processo, né, para eles obterem o seu alimento e nos fornecer o oxigênio. Então, é de extrema importância esse processo. Ok? Falei. Agora eu quero saber se vocês entenderam essa introdução, porque agora é com você. Plantas, algas, cianos, bactérias têm capacidade de realizar o processo de fotossíntese. A respeito desse processo nesses organismos, é correto afirmar que todos apresentam, além da clorofila, os pigmentos carotenoides e xantófilas. Todos utilizam gás carbônico e a água como matéria-prima. Somente as plantas e as algas produzem o gás oxigênio. Somente as plantas e as algas apresentam clorofilas localizadas no interior dos plastos ou nenhuma alternativa. Esse tipo de questão eu sempre falo em toda videoaula que a gente precisa ler com calma, né? A gente precisa ver os pontos principais para não escorregar na casquinha de banana. Porque às vezes ele bota um detalhezinho, né? Até uma vírgula vai alterar, uma palavra no final altera todo o sentido. Então, todos apresentam além da clorofila? Não, todos não, certo? Não são todos os seres. As cianobactérias, elas não apresentam esses pigmentos, porque elas não têm o cloroplastos, certo? Todos utilizam gás carbônico e a água como matéria-prima? Não, não é só o gás carbônico e a água. Precisa também da energia luminosa, senão não acontece o processo. Somente as plantas e as algas produzem oxigênio? Não, a cianobactéria também vai produzir. Então, aí a resposta é a letra D. Plantas e as algas apresentam clorofilas localizadas no interior dos plastos, também chamada de cloroplastos, tá? O cromoplastos. Então, aí a letra D de dado, ok? A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividida em duas etapas.
tradicionalmente chamada fase clara e fase escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides dos cloroplastos. Já a fase escura, ou então a fase que é chamada de fixação do carbono, vai acontecer aonde? No citosol, no estroma do cloroplastos, nas mitocôndrias, nas cristas mitocondriais ou no lisossomo. Eu falei, hein? No estroma do cloroplastos, né? Eu mostrei até na imagem. Então, aí a letra B de beijo. Então, a fase clara, né? Ela acontece na parte dos tilacoides e a fase escura vai acontecer no estroma. Anota essas duas informações, que é de extrema importância, porque na próxima aula nós vamos falar em detalhes sobre essas duas fases da fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Agora nós vamos resolver atividades, ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.